Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo venha guiar-nos nessa meditação preciosa da sua santa palavra. Aliás, palavra expressa pela própria boca de nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo de ontem, que falamos sobre as 10 virgens, nós começamos com o capítulo 24, que era quando Jesus, saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade, vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, de fato, isso aconteceu. No ano 70 da era cristã, Roma invadiu lá Jerusalém e destruiu tudo, colocou fogo no templo, enfim, arrasou. E o que aconteceu? Não ficou pedra sobre pedra. Aconteceu. O que Jesus falou, aconteceu. Então, o que ele fala, acontece. O que Deus fala, acontece. Ou vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Tão certo como Deus existe. Tão certo como Deus existe, assim é a sua santa palavra. Tão certa é a sua palavra como Deus existe. Deus é palavra. E quando nós ouvimos a sua palavra, nós ouvimos a sua voz. Ouvimos a voz de Deus. E tudo que Deus fala acontece. Tudo. Desde o início da humanidade, desde a criação de todas as coisas. Então, aqui no capítulo 24, que Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra, hoje nós sabemos, e aconteceu, não ficou pedra sobre pedra. Você vai lá em Jerusalém, o templo não existe mais, acabou, não tem pedra sobre pedra. Mas, queria chamar a atenção para o fato de que os discípulos perguntaram-lhe: Senhor, dize-nos, quando serão essas coisas? Quando serão? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Pergunta bem direta, objetiva. E Jesus respondeu-lhes: olha, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse sinal da volta de Jesus nos remete à atenção que nós, os cristãos, os verdadeiros cristãos, porque quem é cristão de boca, apenas de fachada, não se interessa por isso. Mas quem é verdadeiramente discípulo do Senhor Jesus, quem segue a sua palavra, os seus mandamentos, que pauta a sua vida de acordo com o que ele disse, então fica atento para não ser enganado. No capítulo 25, então ele começa a falar, ele fala sobre a parábola, uma parábola das 5 virgens, das 10 virgens, que 5 foram prudentes, ouviram e obedeceram e atentaram, e as outras foram insensatas, loucas, melhor dizendo. Mas mesmo assim,
ele falou. Nós já explicamos sobre isso. E eu estava lendo aqui a continuidade dessas palavras, dessa parábola das 10 virgens. Em seguida, chama atenção que Jesus disse assim: vigiai, pois. No capítulo 24 ele disse: acautelai-vos. No capítulo 25 ele diz: vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. De fato, nós não sabemos. Mas ele, Jesus, deu muitos sinais, mostrou com palavras: olha, vai acontecer muito. O amor, por exemplo, no capítulo 24, ele fala: o amor se esfriará. E é um fato, o amor tem se esfriado. E se esfria o amor aonde havia amor. Porque quem estava vivendo no ódio não tinha amor, mas quem vive no amor, quem diz que ama a Deus, quem diz que ama o próximo. Então, estes que estão inseridos no universo do amor, amor a Deus em primeiro lugar, e em seguida o amor ao próximo, estas pessoas, muitas delas vão se esfriar. O amor de muitos, Jesus enfatizou, muitos, o amor de muitos se esfriará. E é o que nós temos visto nesse mundo. Nós temos visto, há muitas religiões, entre aspas, cristãs, mas poucos seguidores do Senhor Jesus. Essa é a realidade. São muitos os que se dizem cristãos. São muitos os que observam o Natal, por exemplo. São muitos os que observam, né, a morte de Jesus e a ressurreição, as festas que falam sobre o que aconteceu com Jesus. Mas poucos verdadeiramente estão vigiando. E vigiar o quê? Jesus disse: vigiai. Vigiai. Porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem, referindo-se a si mesmo, há de vir. Então, eu estava lendo os comentários. Ontem nós recebemos uma comunicação, um testemunho, em que uma senhora, olha só, quando a gente fala de muitos chamados e poucos escolhidos, veja só, uma senhora que há 30 anos, ela vinha seguindo na Igreja Universal do Reino de Deus. Era fiel, era obreira. Há 30 anos ela era uma membro ativa na Igreja Universal do Reino de Deus. E então, quando ela ouviu falar sobre arrependimento, o arrependimento, ela imediatamente foi tocada pelo Espírito Santo. Olha só, isso nós falamos há pouco tempo sobre o arrependimento, batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, e, enfim, nós falamos, batemos nessa tecla. Então, ela foi tocada pelo Espírito Santo, obviamente.
E ela reconheceu que ela vinha na igreja, ela fazia a obra de Deus, ela era, como eu falei, ativa como obreira. E ela contraiu uma ferida na perna que já estava aparecendo até o osso, de tão profunda que estava aquela ferida. E não cicatrizava, não curava. Não havia médico, nem remédio. Ela vinha administrando aquela ferida. Os pastores, bispos, oravam, clamavam, pediam, ungiam, e não acontecia nada, nada. Quando ela ouviu a mensagem do arrependimento, ela se tocou que há uns 30 anos atrás também, ela havia furtado alguma coisa de uma outra obreira, ou de outra pessoa, não me lembro agora exato, mas havia furtado alguma coisa. E ela guardou aquilo, e guardou, pior de tudo, aquele pecado. E mesmo sendo obreira, ativa, há 30 anos na Igreja Universal do Reino de Deus, ela não ficava curada daquela ferida. Foi quando ela se arrependeu. Ela foi tocada pelo Espírito Santo. E ela reconheceu: eu furtei e eu escondi o meu pecado. E por causa disso, como a Bíblia diz, que o pecado vai perseguir o pecador enquanto ele viver. Só tem um jeito do pecado da pessoa ser extirpado, eliminado. É quando ela se arrepende, aí sim, Jesus perdoa, lava o seu pecado com o seu próprio sangue. Mas enquanto a pessoa não reconhece o seu pecado, enquanto ela não se arrepende, não vê o seu pecado e não confessa, ela continua sofrendo. Então essa ferida, depois que ela se arrependeu, confessou e foi resolver o problema com a pessoa que ela tinha feito lá o furto, a ferida cicatrizou, ficou curada. Não adianta, minha amiga e meu amigo. O verdadeiro cristão tem essa consciência. Não adianta ele querer fugir do pecado. Enquanto não confessá-lo, enquanto não se arrepender desse pecado, o pecado vai prevalecer na vida dele. Ah, mas eu sou fiel na igreja, eu faço isso, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu faço caridade. Você pode fazer o que você quiser, mas se o pecado estiver, se você tiver alguma culpa, alguma dívida com o diabo, porque o pecado é uma dívida com Satanás, e Satanás vai cobrar, claro, ele vai cobrar. Não é Jesus, não, é o próprio diabo que vai cobrar. Não, você me deve. Você fez uma coisa que era minha. Eu que sou ladrão. Não, mas você roubou, então você furtou, você fez a coisa errada, então você é minha, você passa a ser minha. Porque você obedeceu a minha voz. Você obedeceu a minha inspiração. Você cobiçou, desejou e tomou posse daquilo que não era seu. Então você passa a me pertencer. É esse o pensamento do diabo com respeito à pessoa que vive no pecado. Então, muitas pessoas não conseguem se libertar, se curar das suas enfermidades, mesmo estando como
e obreiras, obreiros, ou bispo, ou pastor, ou seja lá o que for, não interessa o título. Enquanto houver o pecado vai levar aquela criatura, pouco a pouco, à morte. E ela não foi à morte, ela não foi a óbito, sabe por quê? Porque Deus teve misericórdia dela e não deixou. Porque sabia Deus que ela iria se arrepender. Quando ela se arrependeu, então, a dívida dela foi acabada. Morreu a dívida dela. Porque quando a gente se arrepende do pecado, é óbvio que nós temos a aprovação de Deus. E quando Deus determina absolvido, a pessoa é absolvida. E o diabo não tem direito sobre ela mais, não tem poder sobre ela. Mas se a pessoa vive no pecado, vive no erro, é claro que ela vai sofrer as consequências. Porque é assim, ou nós fazemos a vontade de Deus e somos protegidos por fazermos a vontade de Deus, especialmente no que diz respeito à obediência à sua palavra, não obedecer no quesito de ofertas, de dízimos, não, de frequência na igreja, não, mas obedecer no perdão, ou na confissão, ou no arrependimento, algo do coração, do sentimento, da sua alma, porque é a alma da pessoa é que está em jogo, não é o corpo, não, é a alma. A alma. Então, quando a pessoa se arrepende e confessa, Deus na hora responde com perdão, e aí o diabo não tem mais direito sobre aquela vida. Mas enquanto a pessoa não se arrepender, não se arrepende. E arrependimento não é sentimento, não. Arrependimento é confissão. Você confessa, você deixa, você abandona. Você vira as costas para aquilo que você fez de errado, você se limpa com o Senhor Jesus, você vai no altar, ó meu Deus, me perdoe, tem compaixão de mim, eu fiz o que é errado, vai lá e se conserta com a pessoa que você furtou, roubou, seja lá o que for, mas você fica limpa diante de Deus, aí o diabo não tem mais direito sobre você. É o que diz o texto sagrado. O salário do pecado é a morte. Mas, com o arrependimento, a salvação, a libertação, a cura, a prosperidade. Do contrário, não tem jeito. Então, Jesus disse, vigiai, vigiai. Não pensa você que porque você faz a obra de Deus, ajuda os outros, que naturalmente você vai ser salvo. Não, nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela fé na palavra de Deus. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, então nós somos salvos. Quando não obedecemos, não seguimos essa palavra, então, fatalmente, estamos perdidos. Jesus disse, olha, vigiai, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem virá. Quer dizer o seguinte, eu não sei quando Jesus virá. Eu sei que ele está às portas, isso eu sei. Eu tenho certeza disso. Os sinais dos tempos estão aí. Eu sei também que a minha idade está avançando. Mais cedo ou mais tarde eu vou descer à sepultura. Não tenho dúvida disso. Agora, quando será o dia que Jesus virá, ou quando será o dia que eu irei ao encontro dele, eu não sei. Mas eu sei, eu vejo sinais. Eu vejo os sinais dos tempos que todos nós vemos. Você tem visto. Basta ligar o noticiário aí e ver na internet, o noticiário escancara
os sinais da volta de Jesus. Quem crê e tomar atitude em relação a isso, com respeito à sua própria alma, será salvo. Quem não crê vai sofrer as consequências. Mas Jesus está tratando da alma, não está tratando do corpo físico. Ele trata da alma, a alma. Se você tem culpa no cartório, minha amiga, meu amigo, resolva o seu problema. E você sabe, nós sabemos, é ou não é? A nossa consciência, ela fala. E a voz da consciência, eu penso que é um sinal de Deus para cada um de nós. Amanhã estaremos falando mais a respeito disso. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus. Amém.